a Andrade é uma empresa com mais de 70 anos de idade, né? Nascida de duas famílias aí, a família Andrade, a família Gutierrez, uma do Rio, outra de Minas Gerais. Não só porque são obras enormes, né? A gente está falando de... foram mais de 1000 projetos, na verdade, que a Andrade executou nesses últimos 70 anos. Entre eles, a gente cita Belo Monte, né? Várias rodovias, estradas. Ela participou da usina de Itaipu, né? Uma das maiores pontes do mundo lá em Portugal. Exatamente. Então, assim, aqueles que estão na fatia dos conservadores lá, que estão olhando os outros testarem, por exemplo, a morada e falar, deixa eles testarem que depois eu vejo como é que é, tenham medo, porque você está correndo um risco muito grande de perder seu mercado. E para o empresário, eu falo, cara, corre, porque você está para trás. Se você não está usando nada de IA ainda, você está atrás. Não é que você vai ficar para trás, não. Você está atrás. Olá pessoal, bem-vindos a mais um BC Podcast. Eu sou o Rodrigo Vandier, estou aqui com o meu colega Marcelo Smigewski. Beleza, Marcelo? Tudo bem, Rodrigo? E hoje eu vou trazer um podcast a vocês diferente. Estamos aqui com o Aluir Dias Porceno, que pertence à equipe da Andrade Gutierrez. Mais especificamente, ele é o CEO da Vetor AG Ventures, né? Aluir, eu vou passar a você, tá? Que você me explique essa relação, então, da empresa que você dirige com a Andrade Gutierrez e com o mercado imobiliário também. Jair, obrigado, pessoal, pelo convite. Um prazer estar aqui falando um pouquinho com vocês sobre inovação nesse mercado. E a Vetor AG Ventures, na verdade, é uma iniciativa da Andrade Gutierrez que veio para investir em tecnologias, startups, na verdade, né, empresas inovadoras que têm potencial de virar grandes fornecedores da construção de uma maneira geral, né, atacando problemas específicos, né, desde do canteiro de obra até problemas de RH, mas que são problemas muito urgentes para o setor da construção. Ótimo. Eu queria te pedir para você falar um pouco do seu currículo, que a gente andou pesquisando aqui, era bem grande, então pedir que você fale do seu currículo, né? Você tem até prêmios internacionais, é isso mesmo? Tem alguns aí, mas são bem antigos, né? Da época de estudante ainda. O problema é que eu estudei até muito tempo. Então, mas é um currículo meio Frankenstein, tá? Na verdade, eu sou graduado em farmácia, fiz mestrado em engenharia ambiental, doutorado em química e 2 pós-docs em nanotecnologia. E não trabalho com nada disso, né? Eu questionar sobre o seu carro. Eu fiz farmácia e hoje está na tecnologia, não entendi. Exatamente. Qual é a relação, né? Na verdade, eu fui contaminado pelo, a gente fala o bichinho da inovação, né? Eu estava no doutorado, meu orientador ele era muito empreendedor e ele começou a me instigar a transformar em planos de negócio aquelas tecnologias que a gente desenvolvia no laboratório. E aí eu comecei a gostar de escrever plano de negócio, comecei a competir. Aí eu participei de 33 competições internacionais de planos de negócio e ganhei algumas delas. Ganhei algumas eu vi, tem até competições. uma reportagem da revista Exame que você ganhou entre os 15 estudantes. Você vê que não dá para dar credibilidade, né? Mas na época eu era lá jovem. No histórico. Mas é uma época. É uma experiência. Eu era jovem ainda, empreendedor, né? Mas sim, foi uma experiência legal de empreendedorismo. Na época eu estava na UFMG ainda, né? A gente disputava com outras universidades do mundo inteiro competições de altíssimo nível e a gente trouxe alguns prêmios aí para o Brasil. Foi bom. Que ótimo. Que legal. Uma cabeça brilhante entre nós. Um gênio. Aluir, eu queria te pedir um básico, né? Como é que iniciou a Andrade Gutierrez? Porque ela é uma empresa multinacional, né? Muito grande no Brasil e no mundo. É a quinta maior da América Latina, na verdade, né? E a Andrade é uma empresa com mais de 70 anos de idade, né? Nascida de duas famílias aí, a família Andrade, a família Gutierrez, uma do Rio, outra de Minas Gerais. E ela atua no setor de infraestrutura, né? É uma construção um pouco mais difícil, vamos dizer assim. Não só porque são obras enormes, né? A gente está falando de... foram mais de 1000 projetos, na verdade, que a Andrade executou nesses últimos 70 anos. Entre eles, a gente cita Belo Monte, né? Várias rodovias, estradas. Ela participou da usina de Itaipu, né? Uma das maiores pontes do mundo lá em Portugal. Exatamente. Então, assim, fora a infraestrutura de BRs, né? Exatamente. Que é um carro forte, né? E a Andrade, nos últimos 5 anos, ela ganhou como a empresa mais inovadora da construção civil, de acordo com... da construção, de acordo com a Valor Econômico, né? São 5 anos consecutivos como empresa mais inovadora e realmente ela tem apostado muito em inovação. Eles têm trabalhado muito bem, principalmente
como se relacionar com startups. Então é fácil você decidir colocar uma startup para te fornecer um serviço, um produto ou uma tecnologia numa obra de 400, 500 milhões de reais, né? E o risco envolvido nisso é muito grande. Sim. Então, para a gente conseguir chegar ao ponto hoje de conseguir selecionar startups e trazer para dentro do nosso ecossistema e colocar eles para assinar contrato e fornecer para nossas obras, é porque a gente conseguiu modelar muito bem a fase de teste, mitigar os riscos, entender ali quais são os pontos fortes e os pontos fracos que devem ser trabalhados e escalonar esses contratos de maneira a trazer ela para um patamar de um fornecedor bem estruturado, né? E essa startup, na verdade, uma vez que ela é cadastrada e aprovada lá para vocês, porque vocês acabam investindo nela e ajudando a gerir e também a vender no mercado e fazem, na verdade, vocês viram um cotista dela, é isso? Aí entra um conceito bem interessante que é o do CVB, né? Corporate Venture Building, que é basicamente um programa, isso tem que estar sendo praticado no mundo inteiro. No Brasil, ele tem um conceito um pouquinho diferente. Lá é uma empresa, ela identifica quais são as oportunidades de mercado que tem dentro do modelo dela, ela empreende, cria um produto, chama um time para poder tocar, depois joga um founder lá, um dono, vamos dizer assim, para dentro e joga ela para o mercado, né? E é assim que eles funcionam lá fora. Aqui, a gente não tem, no setor da construção ainda, um setor bem desenvolvido de startups para fornecer serviços, né? Então, a gente acaba tendo que pegar uma startup um pouquinho mais early stage, um pouquinho mais lá no início e funcionar muito mais como aceleração. Porque para porque para a gente pegar uma do zero, né, e levar até uma é muito mais complexo. Você não tem nem muitos casos de sucesso. Quando você olha na incorporadora, né, você tem a Loft, você tem... Desculpa, bati no microfone. Você tem a Loft, você tem vários casos de sucesso de empresas que viraram unicórnios aí, né? Sim. E isso aqueceu muito o mercado do imobiliário. Mas quando você olha para a construção, você não tem quase nenhum caso, né? É você verdade, tem é difícil de encontrar casos assim de sucesso ainda. O interessante é que as construtoras aqui, a gente tem um podcast aqui com construtoras e a gente escuta muito deles. Se surgir uma nova tecnologia que reduza a minha necessidade de mão de obra, eu compro, não importa o preço. E aí vem justamente a visão que a Andrade teve lá atrás de saber onde buscar essas coisas, né? A gente tem um caso... na verdade, ela foi para esse braço, na verdade, essa alternativa, pela carência já que ela tem na empresa, né? Sim, com certeza. O mercado, né? Do mercado, né? O mercado, né? A gente estava falando aqui antes, né, que tem uma pesquisa da McKinsey que fala que a construção é o segundo setor menos inovador do mercado brasileiro. Só perde para caça e para pesca. Um pouquinho, né? Aí você imagina, só ganhar da caça e da pesca, né, é complexo, né? Então é um setor muito carente, né? E quando você fala, tem uma pesquisa do Banco Mundial que fala que a gente tem represado cerca de 700 bilhões de dólares só no Brasil até 2030 em infraestrutura. Então isso quer dizer que a gente tem muita oportunidade, um mercado extremamente com muito dinheiro circulando, né? E com pouca gente para poder aproveitar essas oportunidades. A gente tem poucas iniciativas, poucas startups, poucas novas tecnologias. No passado, a Andrade fez muita busca nas universidades para entender o que tinha lá que estava com dificuldade de sair. Tem um caso bem interessante, uma empresa... vocês já ouviram falar de magnetização de água? Eu ouvi falar, sim. Eu vi... Eu vi uns aparelhos, né, que faziam isso aí, eram bem caros, né? Isso. Não sei se estão no mercado ainda, se não estão. Alguns anos atrás, a Andrade achou um professor na UFMG que tinha essa pesquisa e foi lá e falou, não, vamos lá que a gente vai financiar um protótipo para vocês. Se eu não me engano, estava no meio da obra de Belo Monte. E eles usaram um finalzinho da obra, o protótipo que o professor construiu junto, né? A Andrade até depositou patente junto com eles, a patente também é da Andrade desse produto, mas ele reduziu em 4% o uso de cimento na obra. 4% o uso de cimento, só magnetizando a água. A gente fala de uma maneira meio... É muito popular. Cimento. Popular. É como se fosse, o aparelho deixa a água mais molhada, entendeu? E aí isso faz gastar menos cimento. Você consegue fazer a mesma resistência, toda a mesma qualidade, mas com menos cimento. Com uso menor de cimento. E então, aí você imagina, aí tem, por exemplo, na obra lá, se a gente tivesse aplicado a outra obra que a gente fez, se a gente tivesse aplicado na obra inteira, só com essa tecnologia a gente tinha economizado 22 milhões na obra. Nossa. Entendeu? Esse 4%, é tão pequeno, mas assim, que o volume tamanho é grande, né? do volume da infraestrutura e o que tem para ser feito, exatamente, dá uma diferença absurda. Mas se a gente não fosse lá na universidade buscar isso
Tava lá. Pegar na mão do professor, vamos fazer tal, não sei o quê, tava lá até hoje. Né? É difícil você tirar isso do papel. Não é um protótipo barato, é um protótipo caro, mas é um protótipo funcional. que tem impacto. E é o que precisa hoje, esse tipo de tecnologia, esse tipo de ideias, e na verdade esses gênios que estão ali para poder criar isso. Né? Exatamente. Aqui, estou falando em construção, a gente vê hoje, que é o que a gente faz o bate-papo nosso aqui, como até atividade nossa, a construção civil, ela ainda aqui nossa está no tijolo. Sim. Então, assim, é que nem tu falou. O drywall, recém que entrou é aqui. O barro ainda, a gente está utilizando o barro, só de uma forma um pouco não mudou, diferente, né? Não mudou absolutamente nada. Hoje aqui estão trabalhando aqui em Balneário Camboriú já o drywall, então estão começando a melhorar esse estilo mais leve de construção, só que ainda o cliente final, que é o nosso cliente aqui, ele fica pensando, não, mas eu quero tijolo. Ele quer aquele chega da parede, mete o martelo e sente o tranco da parede ali é o sistema tradicional. A gente sabe de relatos de clientes, né, em alto padrão que eram cima de drywall sofisticado e eles pediram que o deles não fosse, que fosse alvenaria convencional. Que era as divisórias internas. Mais ou menos assim, é um pequeno percentual, mas ainda... muito cultural isso. Muito cultural. Lá o André, que é o superintendente de inovação lá da Andrade Gutierrez, ele gosta de falar assim, a construção, na verdade, continua do mesmo jeito, colocando um tijolo em cima do outro. Ele fala assim, talvez, estão colocando de 2 em 2 agora, né? Sim, a maior inovação foi vamos colocar de 2 em 2 agora. Tipo assim, volume diferente. Tem como, né, é muito difícil de evoluir, mas é realmente o problema do setor da construção é que é um setor de margens apertadas, cada vez mais apertadas, um setor de muita concorrência e um setor que o risco é muito grande, porque se você faz uma tentativa errada, você vai comprometer a viabilidade financeira daquela obra numa tentativa que você... Então, aí quando você vem lá, tem uma solução que é da TOTUS, a solução é da startup, cara, você vai assinar a TOTUS, você não vai assinar a startup. Entendeu? Esse foi o grande dilema que a gente conseguiu romper nos últimos anos. Entendeu? Entender que a gente consegue fazer de maneira a diminuir o risco e testar essas inovações. Como é que está hoje? Assim, vocês estão com quantas startups lá com vocês hoje? Isso. A Ventura G Ventures é uma iniciativa que ela foi criada em novembro de 2023, só que ela entrou em operação em julho de 2024, foi quando eu assumi. Então a gente não tem um ano de idade ainda. Né? Não tem um ano. Não tem um ano de idade ainda. Nós estamos hoje com 8 startups, assinamos com uma nova ontem, e estamos com mais 8 em assinatura, já todas aprovadas e estão na redação de contrato e essa discussão. Nossa meta é chegar mais ou menos até o meio lá de 2026 com 55 startups. 55. Mas quantas já entrou assim para análise, para teste? Nesses últimos, de julho para cá, 278. Nossa Senhora. É tempo, uma equipe grande para tu poder analisar tudo isso. Aí é um ponto interessante, que eu acho que tem até a ver com um assunto que a gente vai falar mais tarde. Hoje, nossos processos, 95% deles estão automatizados com IA. Nosso processo de tudo, desde a busca de startups, avaliação, seleção, o desenvolvimento da startup, tudo isso a gente usa hoje IA para fazer lá dentro da empresa. Então, por exemplo, eu tenho uma equipe muito enxuta. Eu consigo ali com 3, 4 pessoas tomar conta dessas 8 startups hoje de maneira tranquila. E a minha pretensão é, quando eu tiver 55, eu ter lá no máximo umas 10 pessoas na equipe. Impressionante, né? Então, na verdade, você está aqui hoje justo pelo assunto IA, né? Porque a gente tem um evento hoje do nosso parceiro, a Morada, né? Que está começando aqui na nossa região, que é uma empresa de IA para construtoras. E tu veio palestrar no evento, né? Que nós estamos ajudando eles a realizar aqui. A gente queria saber isso daí, porque assim, a IA, quando a gente fala IA, tem gente que confunde com chatbot, né? Confunde com várias coisas. A gente vê que esse ano o impacto está sendo, como é que eu diria, exponencial. Tanto na parte de vendas, mercado, né? Aí entra em tráfego pago, anúncios, até criação disso aí, até essa questão que chega na base, a construção, né? A equipe que a empresa tem que ter para poder gerenciar a obra. Que tu podia falar para nós sobre a IA. Sobre a IA. Legal. É legal usar a Morada como exemplo, né? Porque eu fazer aquele papo igual de vizinho velho dos nossos pais. Tá? Esse menino nascer, peguei no colo. Né? Tu acompanhou eles? Acompanhei desde o início. Né? Eu sou muito próximo tanto do Ramon quanto do Luiz. Já trabalhamos juntos, nós três. E eu acompanhei desde o início a Morada. A Morada nasceu com um time muito bom, de um time que já tinha desenvolvido outras tecnologias de outras empresas que foram sucessos enormes no mercado, né? Com mentores
no desenvolvimento que são referência, que inclusive já venderam empresa para Google, sabe? Gente assim... Tem referência portfólio mesmo. para isso. Tipo assim, top 10 mundial na área de inteligência artificial, em termos de pesquisa. E ele veio num momento muito legal, porque antes da popularização da inteligência artificial, que foi promovida pelo GPT, basicamente, né? A IA é uma tecnologia muito antiga, né? Sim. Só que ela era restrita às grandes companhias, porque só elas tinham dinheiro para poder investir em pesquisa de inteligência artificial. Quando vem a OpenAI, ela traz isso para a mão de qualquer um. Qualquer pessoa, você tem condição de ir lá e brincar e usar, e sem ter que investir milhões e milhões para ter acesso àquilo, né? E a Morada, ela nasce num momento em que a popularização da IA torna, naquele momento, obsoleto o chatbot, que estava crescendo muito, né? Os atendimentos todos. A gente tinha vários exemplos de grandes empresas aí que estavam... SDR. Muitas, né, que estavam usando os bots como uma tecnologia de ponta e que aquilo ia dominar o mercado e de repente, de um dia para outro, ela virou obsoleta. Né? E a Morada, ela entendeu isso muito rápido. Ela chega com um produto no mercado extremamente humanizado. Né? O Luiz, ele mostrava vários testes lá interessantes dos clientes usando e ele mostrou vários testes, né, da Mia, onde os clientes falavam assim, nossa, a senhora é muito simpática, muito obrigado, tá? Deus abençoe a senhora. Tipo assim, sem a menor noção de que aquilo ali era um robô, né? E isso é o legal da coisa. E isso traz pra gente o rompimento de um paradigma muito forte do serviço. Que o serviço, antigamente, ele não era escalável, né? Você precisava investir em pessoas, em qualidade, em treinamento, para conseguir ganhar escala, para crescer. Com a inteligência artificial, isso cai por terra. Você consegue garantir qualidade e escala simultaneamente. Né? Particularmente nessa atividade deles, que é a MIA, a Morada, né? Na verdade, que hoje é treinamento, hoje 100% dos empreendimentos para poder vender ao cliente final. Exatamente. A recém a gente estava aqui entrando no conceito de SDR, né? Que é uma coisa que lá fora usa-se há muito tempo. O SDR estava recém começando aqui, só que a inteligência artificial acabou com o SDR. Acabou com a SDR. Acabou. Ela é mais eficiente, ela atende com, como é que eu diria, com disposição, madrugada. Sim. A hora que for, né? E eu achei interessante. Até eu estava ontem no atendimento, porque eu estou acompanhando eles nos atendimentos aqui, e teve um caso agora que o cliente chegou com uma pastinha na construtora, ele falou que iria fechar, que ele queria falar com a Mia. Onde é que estava a Mia? Ele achou que era uma pessoa. Ele tinha fechado o negócio já, ela fechou. Então é um caso interessante, ó. Ela tomou a iniciativa, foi lá e fechou. Isso abusada mesmo. Essa minha. A IA foi lá. Como é que comissiona agora? Eu não sei. Vendo que ela vai, o percentual dela, né? Como é que comissiona? Isso é incrível, né? Isso é incrível, é incrível. E, assim, quando a gente fala de atendimento, né, relação humana, eu acho que os ganhos são absurdos. E isso cria o que a gente estava falando mais cedo. Isso cria uma pressão de mercado, no mercado de trabalho, muito forte. Porque várias posições não acredito que elas vão deixar de existir, mas elas vão ser muito enxugadas, né? Você não vai precisar mais daqueles galpões com 3 mil atendentes fazendo cold call o tempo todo, porque isso não faz sentido. Você vai pegar uma inteligência artificial, com um botão você dispara milhares simultaneamente e trata aquilo. E a programação de atendimento é a mesma, né? Quando tu faz uma coisa, as outras são repetidas, né? Exatamente, então é um protocolo, fácil, né? É um protocolo. Então isso gera vários impactos, né? Impactos sociais, inclusive, envolvidos nisso, e que exige da sociedade um investimento em educação, uma priorização para a educação de recolocação dessas pessoas no mercado, né? Então, assim, todo tem um lado bom e o lado ruim, né? E a gente precisa entender, mitigar esses riscos para poder conseguir avançar a sociedade de uma maneira equilibrada. Ô, Luiz, aqui eu vou te fazer uma pergunta no teu entendimento. Aqui a gente trabalha com a construção civil. Sim. Hoje a gente tem a Morada aqui e a gente tem essa dificuldade ainda por um sistema tradicional da construção civil. Como é que funciona? Tu constrói e tal, que é as startups que vocês têm. Só que aqui ainda os construtores têm a dificuldade de assumir essa inteligência artificial. Como que vai vender? Não, precisa ter o corretor, precisa ter o dono da empresa ali para falar. Tem funcionário já para isso, acham que a IA não é necessária, mas tem funcionário. Só que, assim, ó, na verdade, a IA é uma ferramenta pro funcionário. Sim. Talvez menos funcionários, né? Na tua visão, porque tu tá numa empresa hoje de ponta no mundo, até por infraestrutura, e muito grande, então ela não tem como... ela tem que ter uma inteligência artificial lá. Vocês têm isso o dia inteiro. Claro, é um braço que tá. Mas como tu vê isso, a tendência para frente? Tem como voltar a inteligência artificial? Não.
Não tem. É engraçado que a gente tem essa discussão a respeito do que é hype e o que é mudança social, né? Certo. E a internet foi uma mudança social. Foi. Ela não veio como uma hype, né? O NFT foi uma hype. Pode ser que ele volte e gere uma mudança, mas ele foi uma hype, né? A IA, para mim, se equivale à internet, se equivale ao celular, se equivale a coisas que transformaram a sociedade de uma forma que você não consegue olhar para trás e imaginar como que será feito antes. Sim. Né? Hoje, quando você chega numa cidade estranha e você abre o Google Maps e chega no local que você precisa, você para refletir como é que era na época que não tinha o Google Maps. Como é que tu fazia? Você saía perguntando na rua, comprava posto, um livro de mapa assim, ó, e ficava lá seguindo aquela linha. Eu não sou tão velho assim, mas eu já tive isso aqui, tá? Você pegar o mapinha para viajar, ó. Aqui, ó. Isso. E não tinha zoom. Não tinha zoom. Quem tinha um GPS era Deus, né? Isso. Porque daí conseguia em qualquer lugar, né? Só que daí tinha que baixar os mapas, né? Daí veio o GPS do celular. Exatamente. Não tinha que baixar mais mapas. Hoje... Você pensar quem nasceu talvez de 2020 para cá, né? Daqui a em 2035, vamos dizer assim, se a gente conversar com a geração nova que vai estar chegando no mercado de trabalho, eles não vão ter noção do que é o mundo sem inteligência artificial. Eles vão olhar para trás e falar assim, mas peraí, como é que vocês faziam isso antes? Uma pessoa tinha que ligar e oferecer o produto? Sim. Preenchia o CRM Como assim? manualmente. Era um formulário que ele colocava os dados? Vai ser umas coisas assim, que ele vai olhar para trás e a gente fala, mas como assim, gente? Era assim. Né? Explicar como é que era a internet de escada. É a mesma coisa que explicar a vida sem aquele ar. barulhinho que vinha assim, e ainda caía no meio. Caía no meio A da ligação. madrugada era a hora boa de usar a internet, porque daí não caía, né? Tem um exemplo bem legal, que é o seguinte, a Andrade investiu agora numa solução internacional na área de propostas, por exemplo. Né? Quando a gente vai falando de uma obra grande, né, você faz uma chamada lá e as empresas fazem propostas. Normalmente, as empresas fazem ali, a maior parte das empresas, 2 ou 3 cenários daquela obra. Né? A Andrade, que é uma empresa mais antiga, tem muito mais dado acumulado, ela conseguia fazer ali uns 4, às vezes até 5 cenários, né? De proposta. E aí, com a chegada dessa nova solução, que foi adquirida agora pela Andrade, a gente faz 96 cenários. 96. Com um tempo muito mais rápido. Absurdamente mais rápido. Segundos, Com um tempo de um décimo do que faria aqueles 4 manualmente, entendeu? E aí, isso cria um novo posicionamento de mercado. Porque, assim, mudança derrota praticamente. Você, como contratante, chega uma proposta com 96 cenários diferentes, com todas as variáveis que você puder imaginar, dando clareza de que ele tá coberto com tudo. E o outro chega com 2 feitos na mão, 3 feitos na mão. Tá fora do mercado. Cara, não tem como comparar, né? Não tem como. E isso não tem volta. Exemplo aqui, né? Eu fazia os cortes do podcast aqui. Tinha pessoa que fazia os cortes. Só que no passado eu usei IA e não ficava bom os cortes. Esse ano, a IA deu um salto absurdo, que ela sabe exatamente quem que está falando, ela enquadra, ela consegue pegar o assunto que nós estamos falando, cruzar com os dados das trends. Então, assim, ó, e outra coisa, a taxa de erro é minúscula e a velocidade que ela faz e o custo é totalmente diferente. Cara, mas isso aí foi esse ano, no passado não foi isso aí. Mas é porque a área de mídia era o desafio que a IA não estava conseguindo caminhar de maneira mais rápida. Porque quando você pegava processamento cognitivo, texto, a parte criativa, análise de dados, ela conseguia prosseguir bem, apesar que a análise de dados ainda tem um problema porque a maior parte das IAs são feitas em inglês, né? E o pensamento matemático em inglês é diferente do português. A vírgula é ponto, ponto é vírgula. Tudo isso dificulta para a gente, falando assim, brasileiros, né? Usarem a IA para isso. Mas já tem ferramentas que a gente consegue usar para isso. Mas a área de mídia era uma barreira. Realmente, as primeiras que surgiram, cara, não convenciam, não entregavam. Né? Não tinha um resultado realmente bom. Agora, acabou. Chegou coisa muito pesada, assim, que realmente... Eu assustei ontem, eu estava conversando lá na empresa, aí a menina do marketing, a designer, virou, eu falei assim, você faz muita peça e tal. Ela, faço, mas assim, eu faço tudo na IA. Eu falei, não, peraí, você faz a peça de postagem na IA, ela sai boa? Ela sai, eu estou usando essa ferramenta aqui, ó. Eu falei, realmente sai boa. Para uma designer abrir mão do trabalho dela, que é ela construir a arte, usar a IA e falar, fica bom?
supervisiona só o Não, serviço ela tem que fazer ela faz o debug, né, que a gente fala. É o empregado. Exatamente. Perfeito. Mas essa é a evolução do mercado. É a pergunta perfeita para poder ter desenvolvido. Ela provavelmente é um profissional de marketing que vai tomar a vaga daquele que não adotou IA como uma ferramenta de trabalho. Né? Daqueles, porque a velocidade que ela vai ter para trabalhar vai ser exatamente. absurda. Né? E a produtividade dela, por exemplo, assim, esse negócio aqui de fazer cortes, né? Levava dias, né? Agora é minutos. E outra coisa, a eficiência é maior. Eles, assim, ó, eu não sei como é que a IA sabe quando é que a gente começou o assunto e acabou o assunto, mas ela aprendeu. A gente batendo papo com o Luiz, da Morada, e a gente conversando há 2 anos atrás, coisa recente. A gente está no mercado, eu estou aí há 12, 13 anos já no mercado. E eu vim de banco. E o banco hoje também tem lá a Bia era Bradesco, então hoje tu vai lá, inteligência artificial, tu não vai nem falar com o gerente, tu vai lá e pergunta no aplicativo e ela vai te responder o que tu precisa. Sim. Tu não usa mais. E a Bia veio numa época que não tinha qualidade boa, não. Não, horrível. Era um robozão, assim, travado. Travava de vez em quando, perguntava uma coisa, respondia outra e tal. Então, assim, mas melhorou muito. Tem vindo a ver que a tecnologia melhorou. E aí a gente conversando com o Luiz e voltando para nosso ramo, que é a construção civil e as construtoras, a gente começa a pensar assim, cara, há 2, 3 anos atrás, no escritório, na imobiliária, tinha 10, 12 corretores. Hoje tu vai ter que ter 2 para atendimento e um sistema de tecnologia, uma IA, para poder fazer o restante, que é o SDR que o Rodrigo falava. Exatamente. Então, assim, ele falou assim, tá, Marcelo, como que as consultoras não utilizam isso? E eu acho que é o nicho de mercado que a Morada achou, que ela precisa, na verdade, a construção civil ela precisa ter. E ela vai ter que ter. Ou não volta mais. Ou você acredita que volta? Não acho que volta. O problema, de novo, quando a gente fala da construção, a gente está falando de um setor conservador, né? A maior parte não estão dispostos a assumir muito risco, né? E Sim. Isso é visto como um risco. E aí tem a questão da barreira humana. Você falou dos corretores se sentirem ameaçados, como se eles fossem ser substituídos. E aí a reação lógica, né, óbvia, é boicotar. Vou boicotar para poder não... Acontece muito isso. Porque aí vai fracassar e eu não vou ter meu risco aqui de perder meu emprego, né? Para mim é um pensamento completamente errado, porque se ele virasse o especialista daquilo ali, ele ia ser o cara que ia comandar aquilo ali e potencializar, né? Aí ia estar ali gerando um monte de lead para eu fechar, cara. Então, na verdade, a Morada, ela propõe isso, essa inteligência artificial, de que tu trabalha a noite toda, a hora que tu precisar, e ela marca a visita, inclusive, para só... Né? Para a parte comercial ir lá e finalizar o contrato, que é a parte de detalhes, uma negociação diferente, mas o restante ela faz praticamente tudo. É o seguinte, eu fiz um tempo SDR e tem uma coisa mais importante de todas, é o tempo de resposta. Sim. O tempo de respostas tem que ser no máximo 5 minutos. Só que com uma IA eficiente, você tem segundos. Né? E eu acho que a principal diferença de você ter uma IA para atendimento, o ser humano pode fazer, mas o ser humano não vai fazer com uma qualidade de madrugada, final de semana. Padrão de qualidade. Padrão de qualidade. E ele consegue manter a qualidade, isso mesmo. Exatamente. Não tem risco, né? Você já protocolou, você estabeleceu o processo, ela até tem a liberdade criativa dela de ser simpática, fazer uma brincadeirinha, um negócio assim, mas ela não vai fugir daquela linha de raciocínio. Já no caso do humano, não. O humano é incontrolável. Você caiu dentro do Instagram, o outro você perdeu, vai responder. Você perdeu, tá de mau humor, tá de ressaca, né? A mulher brigou. E aí vai descontar do cliente, não tem jeito. A IA não tem família, a IA não tem. Né? Então, não tem vínculo nenhum, né? Vínculo nenhum, dá pra confiar. Mas aí quando a gente olha o mercado, por ser um mercado conservador, a gente tem uma coisa que chama curva de adoção, não sei se vocês já ouviram falar, né? A curva de adoção, ela mostra exatamente assim, quantos % do mercado vão adotar uma tecnologia ao decorrer do tempo, uma nova tecnologia, né? Aí tem os 2,75% primeiros, que é aquela pessoa que dorme na fila da Apple para comprar o iPhone que vai sair amanhã cedo pela primeira vez, certo. Que são os early adopters, né? E aí, nesse caso da inteligência artificial, o mercado ele evolui tão rápido, ela empodera tanto aquela pessoa que está usando, porque ela ganha um raio de ação assim... Absurdo. A produtividade dela dispara. E isso faz um posicionamento de mercado muito grande para aqueles 2,75% do mercado, que são os que dormiram na fila para poder pegar a novidade. Porque eles vão sair muito rápido na frente dos outros, né? E aí, aquela que não está usando e que está lá, deixa ele usar primeiro para ver como é que funciona. Se ele quebrar a cara, pelo menos eu estou seguro. Cara, ele vai ter que correr muito para poder conseguir recuperar aquele que pegou primeiro. Porque aquele vai voar. E ele vai ficar... Vai voar e ele vai chegar uma tecnologia mais nova e vai continuar. E ele não vai conseguir acompanhar, porque o outro que já usava, ele entende que chegou mais rápido que ele. Absorve rápido.
absorve rápido. E aí a curva de aprendizado fica mais estreita, né? Você consegue chegar nela mais rápido. Então, assim, aqueles que estão na fatia dos conservadores lá, que estão olhando os outros testarem, por exemplo, a morada, e falar, deixa eles testarem que depois eu vejo como é que é, tenham medo, porque você está correndo um risco muito grande de perder seu mercado. E tem a diferença entre quem chega em primeiro e segundo, né? Se você olhar numa Fórmula 1 ou numa corrida, é mínima. É mínima. Sim. Um pouco na frente você tem tudo ou nada, né? Sim. Então a gente vê isso aí por quê? Porque a gente vê o mercado mudando pós-pandemia. Acho que a pandemia foi o marco divisor da sociedade. Da sociedade, mas principalmente comércio, né? O digital acelerou muito rápido, né? Pessoas que tinham mais idade não estavam. Não. E todo mundo entrou. Né? E-commerce e tudo mais. E a gente vê agora essa transformação aqui no mercado imobiliário, a nossa região. Né? Até porque a morada, eles atendem Goiás, atendem a região de São Paulo e tudo mais. Brasil todo, né? Quase. Isso mesmo. Mas esses pontos muito fortes, né? E fala assim que aqui é diferente. Aqui é diferente por quê? Porque aqui tem coisas que nós estamos à frente, mas tem coisas, essa parte de automação, a parte empresarial, né? A parte comercial ainda tem muito a evoluir, tem muito espaço. E essa tecnologia está à disposição já, né? Pelo que vocês estão falando, né, parece que realmente é o inverso do resto do país, né? Porque o resto do país, a parte da construção é a mais atrasada, muito mais atrasada, e a outra parte, teoricamente, é a parte que está mais desenvolvida, que é a parte da venda, do negócio. E aqui vocês, na verdade, a parte de construção, como vocês trazem muita coisa de fora, né? De ponta. É muito de ponta, né? E isso destoa do resto do país. A retaguarda, né, que seria causar a venda. Ontem, Luir, a gente atendendo uma empresa até de São Paulo, uma empresa grande e até de mercado, também na construção civil e na parte de loteamentos e tal, e a gente viu essa diferença. E aí um dos questionamentos que os diretores fizeram aqui com a gente ontem, eles falaram assim, Marcelo, porque antes, aqui, nós no sul, Balneário Camboriú especificamente, aqui o nosso litoral de Santa Catarina, tem uma pegada diferente em relação às cidades do interior e modo Brasil. A nossa tecnologia era buscada em São Paulo. Sim. A tecnologia hoje dos melhores produtos que tem aqui em Balneário, Frente Mar, as melhores construtoras, vão para São Paulo e busca a tecnologia e traz aqui. O nosso podcast tem aqui, eles comentam sobre isso. Hoje não. Hoje, não vamos... Não. Hoje nós vamos em Dubai. Hoje nós vamos nos Estados Unidos. Hoje nós vamos visitar lá o Vale do Silício. Então, assim, os construtores daqui hoje, entenderam. Eles passam em São Paulo. Ser o segundo melhor não era o suficiente mais. Exatamente. Porque se ele está seguindo alguém daqui de dentro, ele sempre vai ser o segundo melhor. Vai ser o segundo melhor, né? Exatamente. Então, a partir do momento que você vai para fora, você tem a chance de concorrer pela ponta, né? E por isso dos empreendimentos grandes que estão saindo aqui, os grandes lançamentos. E a gente tem visto também essa questão da tecnologia, voltando aí a morar também, que eles também têm um serviço hoje que é para a construtora em relação ao corretor. Porque assim, a preocupação do corretor aqui, a parte comercial lá da construtora, vamos mandar a gente embora, a grande massa que vende hoje. Não, mas eles têm um produto dentro da tecnologia deles, que é o SARS, que é para atender o corretor. Então, na verdade, ele te dá toda a ferramenta estratégica para te ajudar a fazer o trabalho. Subsidia ele de informações e argumentos e estratégias para que ele consiga conduzir o trabalho dele. Né? Eu tive um caso de um negócio que eu fechei, que justo na hora que eu estava com fechamento, com o cliente na mesa, o gerente estava atendendo outro fechamento. E daí quase eu perdi o negócio. Eu falei, essa hora tu tem uma IA para assessorar esse gerente, daí ele pode... Assim, olha, não que aconteça negócios todo o tempo, mas quando acontece, como um lançamento, algo assim, é junto. E daí vem a IA e desafoga isso daí, né? Sim, com certeza. É a escala que a gente falou, a escala humana, né? A escala humana. Hoje, Luiz, lá para você, nas startups, o que o cara precisa ter hoje para cadastrar uma startup lá na Vetor? Vamos começar. A Vetor tem um pré-requisito? A questão da tese de investimento nossa, ela é uma tese relativamente ampla, né? Ela pega tudo que você pensar aí na área da construção, né? Cidades inteligentes, novos materiais, né? Na área de clientes, aí, óleo e gás, energia, de uma maneira geral. E a gente pega o que a gente chama de soluções transversais também. Tem uma solução transversal. Eu vou investir numa empresa, por exemplo, de RH? Teoricamente não faria sentido nenhum. Mas, por exemplo, nós investimos em uma que a gente assinou o contrato ontem. Ela chamava Instituto AB, agora chama Inclusive On. O que ela faz? Inclusive, a empreendedora é fantástica. Um dos grandes problemas que a gente tem é atender a norma da porcentagem de PCDs,
na empresa. Empresa grande é obrigada a ter 5% de PCD. Certo. Nossa, né? bastante coisa. E isso é muita coisa, principalmente para a consultora. Porque a maior parte das pessoas estão onde? Na obra. Na obra. Onde que é obra de infra? Sim. Rondonópolis, não, sabe? Fora do país? Não tem infraestrutura, longe. nem de acesso direito, né? Na época de Belo Monte, a Andrade teve que criar uma cidade de 30 mil pessoas do lado para poder fazer a obra, né, acontecer. E aí, alocar pessoas PCD em canteiro de obra sempre foi um dos maiores desafios. Sim. Como que se aloca sem aumentar o risco para a pessoa? Porque são atividades, às vezes, de risco, que exigem altura, não tem acessibilidade. Então, como é que se resolve isso, né? Aí as empresas tendem a colocar todo mundo nos escritórios. Só que quando você compara... Cara, né? Belo Monte, por exemplo, no auge, tinha 30 mil funcionários. Cara, como que faz 5% disso? Como que faz 5%? Entendeu? Cara, muita gente, né? Não tem, é 1.500 não tem pessoas. como você jogar todo mundo assim. pro escritório, porque não tem posição no escritório suficiente para isso, né? E aí, inclusive, hoje, o que ela faz? Além dela ter um banco de PCDs muito grande no Brasil, ela consegue fazer o match entre qual vaga vai potencializar aquele PCD e torná-lo de igual para igual com qualquer outro colaborador, sem oferecer aumento de risco, né, para a atividade, para o colaborador, de uma maneira extremamente inteligente. Então, ela consegue fazer esses arranjos e colocar, mesmo que seja na obra, colocar na posição que a dificuldade que a pessoa tem não se torne uma barreira para exercer a função dela. Então, isso para a gente é sensacional. Então, a gente falou, cara, a gente quer uma empresa dessa. E, basicamente, toda construtora tem esse problema. Tem, porque ela precisa, ela tem uma cota nessa... Exatamente. Entendeu? Então, assim, esse é o tipo de negócio transversal que a gente costuma trazer para dentro da empresa, né? Mas, assim, como a gente tem muitos clientes grandes, os clientes Andrade são gigantes, acaba que a tese fica muito ampla. Então, a gente busca soluções da área de mineração, da área de energia. A gente tem, inclusive, startups da área de energia. Tem uma que a gente tem que chama Axol, que é muito legal também. Vocês lembram da época do apagão do Pará? Lembro. O que aconteceu naquela época? Um transformador de uma subestação queimou. E aí aquilo ali comprometeu a distribuição da rede completamente e ficou daquele jeito. Isso, né? Caiu tudo. A Axol ela tem um sistema de monitoramento de risco de transformador de subestações elétricas. Eles fazem hoje, por exemplo, os 1.000 transformadores da Energisa, eles que fazem o monitoramento. O que eles basicamente abrem um painel com o mapa lá, com os pontinhos piscando entre vermelho, verde e amarelo, mostrando o nível de risco de cada um em tempo real e se você tem que tomar alguma atitude para evitar a parada daquele transformador. Isso baseado em sensores ou baseado Ele tem um em sensor, um IoT, que colhe dados em tempo real e vai jogando para a plataforma, para a base de dados e fazendo controle. E a plataforma ela não só identifica que aumentou o risco ali de ter uma parada, como sugere o que você tem que fazer. Faça isso para poder corrigir o problema. Então Exatamente. E isso é um divisor de águas. Humanamente impossível de fazer. Isso é muito bom. E a gente não vai usar para nada, Andrade. Mas os nossos clientes vão usar. Tá, mas o pré-requisito lá, então ele tem que ter uma familiaridade contigo, tem lá que ter, com a Andrade construção Gutierrez. civil. Sim, na verdade, tem que ser capaz de fornecer ou para a construção ou para clientes da construção, basicamente, grandes clientes. Isso. É porque lá tu cadastra lá o e-mail, vai lá no Instagram, lá no próprio site, tem isso, né? Então, basicamente, você tem que ser capaz disso. Por quê? A gente faz uma analogia dizendo que o nosso programa é um programa de trainee para fornecedores. A gente quer que a startup entre e vá ganhando escala de contrato de maneira a ela crescer de maneira saudável, ganhando infraestrutura de governança financeira e tecnológica, capaz de atender um grande contrato. Porque hoje o mercado é meio escaldado com startup. Porque às vezes você contrata uma startup, a startup não entrega aquilo que você queria, porque ela não estava preparada, você não conseguiu visualizar os pontos de perigo ali naquele contrato, naquela tecnologia, e dá errado, e você toma um prejuízo, e você se queima, e você fala, não quero trabalhar com startup mais. Porque assim, Aloysio, tu tá lá, né? Tu é o CEO da empresa lá e faz essa gestão. É que o que acontece? Quando eu vejo startup, e eu já vi muitos até na faculdade, o pessoal já sempre com essa ideia inicial lá,
É que o que falta muito é recurso financeiro, então Sim. daqui a pouco tu começa bem e daqui a pouco tu não tem o recurso. Tu se compromete com um contrato e não tem. Aí tu não tem com quem correr. Hoje vocês também fazem essa parte de gestão financeira, ajudam financeiramente e gestão da estrutura dela, da escalada. Sim, a gente ajuda nos dois lados. Eu queria só pontuar uma coisa que você falou aí, porque realmente saiu uma pesquisa que mostrava que acho que 32% das startups davam como principal causa falta de dinheiro. Ah, deu errado por quê? Falta de dinheiro. Cara, nenhuma startup dá errado por falta de dinheiro. Ela dá errado por falta de cliente. De cliente. E ela tá faltando cliente porque o produto dela não é bom. Você já ouviu falar daquela expressão da startup Juicer Machine? Você lembra o que é Juicer Machine? Sim. Aquele negócio que eles ficavam vendendo, você colocava a fruta e apertava, saía o suco. Sensacional, né? Você comprava, usava uma vez e nunca mais usava. Ficava lá na gaveta. É uma solução super legal para um problema que não existe. Entendeu? Perfeito. E aí tem muita startup que é super legal, mas que não resolve nenhum problema importante. Sim. Sabe? É simplesmente uma solução de egocêntrica, entendeu? Questão de vaidade. Essa, para mim, é a principal causa da morte de uma startup. Não resolver um problema importante. Não é relevante. Não é relevante aquilo não está na sua pauta. Você não está buscando, você não está gastando dinheiro para resolver aquele problema. Então, sabe, essas dores, a gente chama isso de dor crônica, né? A pessoa sabe que a dor existe, mas aquilo não é importante. Entendeu? Você sabe que economizar energia é importante para o ambiente, para o meio ambiente, para o planeta? Sabe? Vai parar de tomar banho quente? Não vai. Não vai. Não vai. Entendeu? Tem que não achar tá a solução. Exatamente, entendeu? Então, essa que é a analogia. Então, assim, não espere que o seu cliente vai parar de tomar banho quente para economizar energia, que ele não vai parar. Tu vai ter que melhorar a tecnologia Acha para um melhorar banho a quente que captação não de gaste energia. Sim. É isso, entendeu? Traga um banho quente que não gaste energia e aí a gente resolve as coisas. Então, eu acho que esse é o principal problema. Por isso que na hora que a gente vai selecionar, a gente olha assim o negócio. É óbvio que o negócio é um requisito. Mas o mais importante para a gente é o time de fundadores. Sim. Porque um time de fundadores medíocre, Despreparado. ele faz uma ideia fantástica virar uma ideia medíocre. Medíocre que eu falo de mediana, né? Faz uma ideia fantástica virar uma ideia medíocre, assim, rapidamente. Agora, um time fantástico, um time bom, mesmo que ele tenha uma ideia medíocre, ele tem a capacidade de transformar aquela ideia medíocre numa ideia top de linha em pouco tempo. Então, a gente investe em pessoas. Ajudando a melhorar essa ideia para poder acelerar e ter uma assertividade melhor. Exatamente. Como é que é essa questão, então? Agora, falando em ideias, né? Aquela ideia que tu fala que de repente é medíocre inicialmente, mas e o pessoal tem sucesso, é o pessoal que se adapta, é o pessoal que é criativo. Qual Muda é o perfil? rápido, que desapega, né? É a pessoa que é dedicada. Primeira coisa, eu acho que é a pessoa que está vendo aquilo ali como plano A da sua vida. Tem muito empreendedor aventureiro que ele está achando que aquilo ali é tipo... Vou entrar na aula de pintura, sabe? Empreender não é um hobby. Empreender não tem que ser atividade. Eu vou ocupar meu tempo, vou criar... Renda extra. Não dá certo, não vai dar certo. Não é, o empreendimento não é feito para ocupar o seu tempo. Ele é feito para poder mudar a sua vida. Então ele tem que ser o primeiro negócio dele. Tem que ser o primeiro plano da vida dele, tem que ser aquilo ali. Então, se não é o primeiro plano da vida dele, não adianta, não vai dar certo. Até pela dedicação, né? Ele não é prioridade. Vou ver só quando tiver tempo. Não é prioridade para ele. Né? A gente vê muitas ideias. O próprio Uber. O Uber é uma coisa que que os taxistas podiam ter já feito, né? Mas só que veio uma empresa e fez com um público que não era o taxista, que não era o serviço, que era a pessoa comum usando o seu carro. E daí depois houve movimentos, até que houve, né? Os taxistas contra os Ubers, né? Hoje em dia eles estão pacificados. Mas no começo houve. E o pessoal falou assim, por que os taxistas não fizeram um aplicativo antes? Exatamente. É a questão do aculturamento. É o que a gente estava falando, né? Todo negócio que precisa de você criar uma nova cultura, cara, ele tem muito mais barreiras. O que eu acho é que atualmente, com a chegada da inteligência artificial e principalmente com a popularização dela, hoje todo mundo consegue criar um produto com IA super rápido e fazer dinheiro. Entendeu? Um adolescente aí de 17, 16 anos, hoje ele tem condição de montar um negócio ali com IA, só ele, e sair ganhando dinheiro. Fazer postagem para pequenas empresas aí na internet e usa IA para poder fazer esse tipo de coisa. Ou seja, é muito rápido empreender, é muito rápido ganhar mercado, é muito rápido você deixar os outros para trás. Então, agora eu acho que essa barreira de aculturamento ela vai ficar cada vez menor, porque as pessoas vão ficar receosas de ficarem para trás. Elas vão ter que correr atrás. Não tem para onde fugir. Vai ter que saber como trabalha com uma inteligência artificial, vai ter que tem curso hoje em dia, né, de mexer em IA, né? Muito. Tem cursos, né, que ensinam isso mesmo, aprender a aprender. O primeiro curso de IA que eu fiz já tem quase 2 anos, essa noção. Entendeu?
Então, assim, tem que investir, tem que correr atrás. Hoje a gente acabou se deparando com essa situação da morada, voltando ao assunto, porque ela é recente. Há um ano atrás a gente estava falando Chatbot. SDR. O Rodrigo é SDR. Então, assim, a gente Chatbot eu fiz. Eu fiz 85 vezes um chatbot até ele funcionar, ficou bom. Depois passou um tempo, fui usar de novo, esquece, não serve mais nada. Como. Zero. Muda a árvore de tomada de decisão e aí ele 6 perde meses. a função. Acabou. Entendeu? A IA não, você vai lá e rapidamente corrige, ela se adapta como se fosse um funcionário. Ô, Luiz, e a inteligência artificial? A gente tem visto aí o que aconteceu aí com essa que veio da China aí agora. A DeepSeek. Então, assim, até mexeu com o mercado mundial, o mercado de ações, o mercado financeiro. Eu usei ela. Assim, chegou atropelando. Eu acho ótimo. Eu também vejo que isso aí é só benefício. Sim. A tendência é diminuir, baixar valor e todo mundo ter um acesso. Como a gente falou, até um tempo atrás, recentemente, só as empresas grandes que tinham o controle disso. Hoje não. Como funciona esse para a pessoa, a criança, a adolescente? E agora eu vou te fazer uma pergunta. Mudar, não muda. Isso aí tu já nos falou. Não. A questão pública. Cara, como vai chegar lá? A tecnologia, ela está sendo barateada, todo mundo, a população e tudo. Ou a população toma conta e envolve isso? É o muro mais alto popular, né? Porque quando a gente fala de mercado, a gente nem menciona coisa pública, né? Pública, né? Só que vai atropelar a coisa pública. Mas eu acho que aí tem duas formas de ver, tá? Porque a gente fala como se fosse uma coisa só, mas quando a gente fala assim, no passado a IA era restrita a grandes empresas. Uma das empresas brasileiras que mais investiu em IA na vida foi o Banco do Brasil. Ele é um dos que mais investiu em IA. Faz muitos anos que eles têm investimento e pesquisa e desenvolvimento em IA. Só que quando a gente fala de IA e a gente associa a ChatGPT, a gente está falando de uso na ponta. É o uso tipo assim, do dia a dia, em rotina simples, em fazer as coisas serem mais eficientes para qualquer pessoa, né? E aí eu fico pensando no cara da ponta lá da empresa, do Banco do Brasil ou do governo, tal, não sei o quê. Eu acho que esse cara vai ser mais difícil para chegar nele. É mais fácil o governo pegar e comprar um sistema de IA que vai atender e vai dinamizar, né? Tudo que tem. O básico, né? A linha básica de trabalho, do que liberar o funcionário dele de jogar dados lá dentro do GPT para ele usar e redigir um texto, uma peça jurídica, um negócio assim, entendeu? Eu acho que o uso descontrolado na ponta é uma coisa que o governo vai barrar durante muito tempo ainda. Sim. Mas a incorporação da IA em produtos controlados, com controle de dados para vazamento, esse tipo de coisa assim, isso aí já existe. Já é feito nas instituições há algum tempo, não todas. Ela precisa ter dados também para poder fazer gestão pública. Isso, né? exatamente. Não todas, né? Eu acho que tem umas mais desenvolvidas que as outras são óbvias, né? Porque às vezes você tem uma autarquia ali que, né, tem uma liberdade muito maior de decidir ir ou não para esse caminho. Mas, de uma maneira geral, acho que na ponta vai ser mais difícil. Vai ser muito mais fácil uma empresa privada super conservadora deixar qualquer um usar um GPT no ambiente de trabalho do que um órgão público. Provavelmente. Porque existe uma responsabilidade pública em cima daquele dado, né? Sim, muito maior, que representa a sociedade inteira. Sim. Né? E eu entendo que realmente isso precisa ser e eu até vejo, comedido. Vocês devem ter acompanhado aí, o lançamento essa semana aí anterior, sobre a questão da Receita Federal lançando o app novo da declaração de imposto de renda. Então, é uma inteligência artificial que eles já vem montando, e a Receita Federal eu acho que é o órgão que mais está na frente disso aí, porque ela precisa de dados para ela poder fazer a gestão também. Mas é isso que eu estou falando com você, por exemplo, lançar um produto novo, a Receita Federal, com o IA embarcado e controlado ali dentro, eu acho que isso aí já está acontecendo, já acontece e vai acontecer cada vez mais, mesmo dentro do governo. Eu falo a liberação do uso indiscriminado. Aí eu acho que lá vai ser um buraco mais embaixo. Vai ser mais difícil. Bem mais difícil. Aluir, a gente vê muito marketing aqui para imobiliárias e construtoras, a gente vê que isso aí está crescendo muito. A gente queria saber que dentro da Vetor lá, né, o que vocês, como é que eu diria, podiam falar sobre essa questão do pessoal que capta cliente direto, né, que seria o B2C. Né? O que você pode falar? Porque a gente aqui estava muito, um bom tempo aqui com a questão de tráfego pago muito forte. Eu diria até que o maior corretor aqui da nossa região era o Facebook, né? Era o Meta, né? Agora é o Meta, né? O que tu pode falar sobre isso? Eu acho que o marketing foi... A gente estava conversando sobre isso ontem, na verdade. O marketing foi um dos setores mais beneficiados pela popularização da inteligência artificial.
Porque o serviço de rotina do marketing, né? Criar um copy, né? Um texto de postagem, uma arte, entender qual é o público, é um trabalho que, humanamente, ele é muito lento, porque a pessoa, se ela não for muito experiente, ela tem que pensar, peraí, qual é o público-alvo que eu tenho que atingir? Qual é a característica? O que esse cara está pensando? Então, se eu escrever isso, ele vai entender como. É um processo de você imaginativo mesmo, sabe? Sim, você imaginar o impacto daquilo que você está criando quando chega na pessoa, e a pessoa é convencida, não é convencida. Buscar dados para isso também, né? Buscar dados para isso, muito testar demais, muito teste AB que a gente fala. E que quando chega a IA, isso fica muito mais rápido. E aí você consegue concentrar suas forças de profissional na análise dos resultados e não na fação e na refação, entendeu? Não é fazer e refazer aquilo, porque muitas vezes você tem que fazer e refazer. E a IA, inclusive, ela ajuda nisso. Você não precisa ficar refazendo nada, você dá um clique lá e tem 3 versões diferentes, né? Então, assim, a gente consegue ficar muito mais no lado estratégico. E aí você pensa, o marketing, hoje, você imagina, hoje você já tem IA que faz o controle de investimento financeiro, né? Day trade, por exemplo, entendeu? Já faz isso, entendeu? Cara, para fazer isso para tráfego, deve ter pelo menos uma dezena de soluções aí disponíveis no mercado. Por exemplo, no caso do B2C, que é muito voltado para tráfego, eu tenho muito menos experiências, né? Como eu estava falando, os nossos negócios são todos de empresa para empresa, um B2B que a gente fala, né? E aí o processo de aquisição de leads, né? O nosso SDR ele é muito diferente, muito diferente. Ele é muito mais corpo a corpo, muito mais centrado. Mas já tem algumas soluções que, inclusive, ajudam nesse processo, mesmo ele sendo muito mais qualificado, né? Eu uso um fornecedor que usa inteligência artificial também, que inclusive chama Presto. Recomendo para todo mundo que tem negócios B2B, para poder conhecer. Eles fazem... Como é o nome? Presto. Presto, bem legal. Futuro patrocinador aqui do podcast. Aí, ó, tá vendo? Mas a Presto é um sistema que combina inteligência artificial, por exemplo, nesse processo, com trabalho humano, porque também é excelente, na captação de leads de high ticket, por exemplo, via LinkedIn, via algumas redes sociais. E os resultados têm sido muito legais mesmo. Então você gasta ali o equivalente ou menos que você gastaria com um analista, e você tem ali uma máquina de gerar leads para você de alto nível rodando o tempo todo, 24 horas. Eu vejo que a inteligência artificial ela vai propor isso aí, né? O cara que tu pagava uma equipe antes do marketing para fazer, hoje tu vai ter uma pessoa que faz a gestão estratégica, que nem tu falou. E a outra que passa a régua. E uma humana que passa a régua. Que faz a parte da... A velocidade é outra. É outra. A gente foca naquilo que faz realmente sentido, entendeu? Perder tempo com abordagem de lead frio é coisa do passado, não faz sentido. É coisa do ano passado, né? É coisa do ano passado. Coisa do ano passado. Luiz, aqui, finalizando, agora sim, me dá uma sugestão. Você como um cara experiente na inteligência artificial, e eu aqui um cara já quase 50, qual o teu conselho para uma pessoa ignorante de tecnologia? Porque quem está nos ouvindo, eu falo assim, o construtor, eu falo assim que a gente bate o papo aqui, a gente tem corretores, tem imobiliários, porque a gente tem donos de imobiliário aqui com 70 anos. Nós temos aqui construtores com 70 anos ativo, 100% ativo. Então, assim, como começar? Talvez hoje o cara então não teve o conhecimento, por exemplo, a morada hoje está vindo aqui, há 6 meses atrás eles vieram aqui, teve uma visita. Hoje eles estão aqui, todo dia tem gente chamando eles, preciso agendar com a morada, Então, assim, quando que tem agenda? Então, em questão de 6 meses, né? 6 meses, assim, a mudança foi de 360 graus, vamos dizer. Então, assim, qual a tua sugestão? Eu, Marcelo, mais de idade, o que fazer primeiro? O bom que você falou, Marcelo, mais de idade, você tem quase 50, eu também tenho quase 50, né? Então, nós estamos bem perto da idade aí, não tem essa diferença toda, não. Na verdade, assim, pensando, eu vou separar o ser humano do empresário agora, tá? Eu falando com outros seres humanos, né? Eu ia falar, cara, inteligência artificial não é uma modinha, não é uma hype, é uma coisa que veio para ficar. Se você é uma pessoa que demorou muito tempo a acreditar na internet, não cometa o mesmo erro de novo. Entendeu? É a nova internet. Então, ela acabou de chegar. Quanto antes você aproveitar daquilo, mais rápido sua vida vai mudar em função daquilo. E a IA, ela não é usada só profissionalmente. Ela faz a sua vida pessoal ficar mais rápida. Sabe? Cara, eu conheço gente que faz terapia no GPT hoje.
põe lá um prompt, você é um psicólogo com a linha tal, não sei o que, não sei o que, não sei o que, X anos de experiência, e você vai fazer minha terapia agora todos os dias. E ele fica lá, ó, horas conversando, discutindo, tal, não sei o que. Cara, ela serve para tudo que você imaginar, então não perca tempo. Pense em tudo que você pode dinamizar na sua vida, tudo que você pode ganhar, e às vezes, pelo fato simplesmente de você não dar a oportunidade de conhecer uma inovação dessa, você não consegue imaginar quais são as possibilidades de mudança que ela pode se encaixar na sua vida. Porque às vezes você fica pensando, não, mas eu não tenho nada aqui. Cara, sempre tem, todo mundo tem. É porque você não conhece o suficiente ainda. É. E para o empresário, eu falo, cara, corre, porque você está para trás. Se você não está usando nada de IA ainda, você está atrás. Não é que você vai ficar para trás, não, você está atrás. Já estão te ultrapassando. Já estão te ultrapassando. Se você não está usando... IA não é uma pauta, não é uma linha no seu planejamento orçamentário de 2025, você está para trás. Foi você ultrapassado já está por alguém. Atrás. Uhum. Se não tem uma linha no seu planejamento orçamentário escrito inteligência artificial, e eu não estou falando para você desenvolver um grupo de pesquisa, contratar desenvolvedor, cara, que seja uma linha planejando assim, ó, vai ter X mil reais para testar novas ferramentas todo mês. Meus funcionários vão pegar e vão testar. Ela tem que fazer parte do orçamento tem diário, que fazer parte não do é orçamento. nem anual. Tem que fazer parte do orçamento. Você precisa daquilo no seu orçamento, porque aquilo ali, ela não é mais uma opção. Aquilo ali é uma condição a ferramenta de trabalho. É uma condição de sobrevivência para os próximos anos do mercado. Então, cara, corre, você está para trás. Muito bom. Muito bom. Aloir, queria agradecer então a tua presença aqui, né? Eu e o Marcelo aprendemos muito hoje, né? Porque a gente está sempre buscando tecnologias novas, né? E hoje à noite a gente tem um evento na Sinduscom, né? Isso. A gente vai ter tua palestra aí, a gente bota alguma coisa na internet aí também, tá bom? Agradecer a você aí. Agradecer a você, Marcelo. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Aloir, aí por prestigiar a gente aqui, fazer esse bate-papo e tal, porque as pessoas que nos ouvem e a gente tem essa experiência no dia a dia, a informação, como é que a tecnologia. Você está na ponta hoje. Você está lá hoje fazendo CEO de uma empresa de startup e até esse bate-papo para saber como que as pessoas chegam lá até você. Hoje a inteligência artificial é o site, o Google, que tu vai lá e se cadastra. Então eu agradecer por te conhecer pessoalmente, né, a pessoa espetacular que você é aí, e também te agradecer por participar do nosso bate-papo aqui. Não, bom demais. Eu que agradeço pelo convite. Foi um prazer enorme estar batendo esse papo com vocês aqui. Eu sempre gosto de falar muito de IA. Na verdade, eu gosto muito de falar, né? Vocês perceberam. Eu falo mais do que eu devia. É bom. Mas eu queria agradecer e estou às ordens aí. Quando quiser, pode chamar de novo que a gente volta. Ótimo. Conteúdo fantástico aí. Abraço. Valeu, obrigado.